Cabelos cacheados, fininhos, com pouca quantidade, e a cliente busca um corte moderno. Como proceder? Que tipo de técnica é mais adequada para esse tipo de cabelo? Vem comigo, eu sou Cristina Bezerra, hairstylist, há 24 anos, embaixadora da Schwarzkopf Professional. Eu vou repartir nessa aula uma técnica específica para esse tipo de cabelo. Dá uma olhada aqui nesse cabelo, a parte frontal ela tá um pouquinho mais fina, mais rala, isso é normal. E a parte posterior nós temos mais volume, uma quantidade maior de cabelo. A ideia aqui é nós fazermos uma nuca um pouco mais curta, trabalhar mais textura, mais movimento e fazer um estilo Chanel com uma frontal mais alongada. Mas qual é a necessidade principal nesse cabelo? É adicionar volume, porque a cliente que tem pouco cabelo, ela quer ter cabelo na realidade. Seccionamento. Como a ideia desse corte é trabalhar uma simetria, e lembra que eu não quero tirar todo o comprimento da frente, porque querendo ou não, quando a cliente ela já tá reclamando que tá pouco, e aí a gente vai cortar curto, daí não fica legal. Tá? Então eu já mantive um seccionamento com a risca pro sentido que ela usa para o lado. Nós vamos ter duas seções na parte anterior, que é a área frontal, e na parte posterior, nós podemos deixar ela toda assim, ou a gente pode subdividir. Lembrando que ela tem mais cabelo aqui na nuca, e eu vou deixar uma nuca mais batida, mas eu quero trabalhar uma desconexão, porque a desconexão nos auxilia muito na sustentação do cabelo e naquele volume para a cliente montar. E o desejo aqui é ela utilizar cacheado. Então eu vou subdividir. Na hora da gente subdividir o cabelo no meio, pra gente cuidar se tá, até porque como eu tô com uma risca já lateral, fica um pouquinho mais difícil achar o meio, mas olha aqui no final, levanta o cabelo, isso tudo ajuda. E essa parte superior aqui eu vou deixar mais em cima e vou colocar para trás da orelha. Quando eu consigo, nem sempre é possível a gente colocar o cabelo por cima. Quando é possível, eu deixo por cima da orelha. Eu evito prender ou torcer para manter o máximo possível do caimento natural. Porque às vezes a gente torce o cabelo e bota um clips e acaba trabalhando um volume na raiz. Não é o que eu quero trabalhar em caimento natural nesse cabelo. Aqui ficou só um pouquinho mais para cima, deixa eu ajustar. Beleza. Como é um cabelo fino, eu vou utilizar um produto de textura. Eu gosto muito de cortar cabelo, isso é uma dica bem especial, de cortar o cabelo com produto de finalização, porque daí vai nos dando mais controle durante o corte. Esse produto aqui é um produto de finalização chamado Hair Body, ele é um spray de textura e volume. Antes da escova, ele vai ajudar o cabelo a ficar encorpado, mas eu gosto muito de utilizar ele antes do corte. Muda completamente a textura para a gente trabalhar. Facilita. A parte inferior eu vou trabalhar em sentido horizontal. E com guia móvel, a gente vai subindo aos poucos para trabalhar uma leve camada, mas não deixa de ser uma graduação, porque a gente vai deixar ainda assim o fio de cima mais longo. Dá para ser na vertical? Pode, é outro efeito mais suave, mas nesse caso aqui, o efeito que eu quero ter para essa nuca, eu vou trabalhar em sentido horizontal. Dica: quando eu quero fazer uma risca limpa, a gente distribui o cabelo no sentido que a gente vai riscar. E daí fica um seccionamento mais limpo. A primeira mecha que vai ser a minha guia
Eu vou trabalhar no caimento natural, usando o pente como suporte para não interferir, tipo assim, para não colocar tração. E na pontinha da tesoura. Cabelo cacheado, quanto mais a gente trabalha na pontinha da tesoura, melhor. Tá? Trabalha bem esse caimento natural, vai fazendo a voltinha, respeitando o lado, o meio e o outro lado. Perfeito, aqui vai ser a nossa guia. Essa guia vai ser móvel. Vamos remover outra porção. E de 0 graus, nós vamos pular para 45. Nesse momento, eu já vou trabalhar o apoio dos dedos só na primeira guia que eu trabalhei com pente. Aí nós vamos elevar a 45 e segue na pontinha da tesoura. O que eu preciso cuidar? A ponta da tesoura é muito fácil da gente picar os dedos. Então, de preferência, a gente para com o dedo antes do término da guia, para não correr o risco de se picar. E esse dedo aqui, ele funciona como um apoio maravilhoso. Vem para o lado. Só tirar essa pontinha. E o outro lado. Cuida para manter o ângulo, olha a guia ali embaixo. Vamos para mais uma subseção. Quando a gente tem pouquinho cabelo, dá para separar em 3 partes aproximadamente. Aqui, ó, a quantidade que tem, a gente já poderia 0, 45 e 90. 3 subseções, tá ok. Deixa eu até... Vamos ver a quantidade. Dá bem para trabalhar já essa mecha nessa quantidade. Aí eu vou pegar a sombra da anterior e levanta. Só que o que acontece? Quando tá muito grossa, fica difícil de encontrar a guia. Por isso que vale a pena. Às vezes os alunos me perguntam: Cris, mas não dá para cortar tudo junto? Por que não tira tudo de uma vez só? Porque as subseções, elas nos dão um efeito melhor de esculpido. A gente acaba tendo mais controle e melhora muito a textura do cabelo. Ali tá a guia, ó, já facilitou deixando mais fina. Eu vou baixar um pouquinho, não vou levar para os 90, é uma elevação, a gente vai arredondando a forma. Segue na pontinha da tesoura. Mantém o ângulo em ambos os lados. E depois a última mecha, sim, eu vou trabalhar bem em 90 graus. Aqui seria, eu acho que uns 70. Mas o importante é a gente seguindo o movimento. Tipo, né? Começou 0, 45, sobe mais um pouco até chegar aos 90 graus. Pra gente ter aquele formato mais arredondado. E agora, na última mecha, aí sim eu trabalho bem os 90 graus. E quando a gente quer mudar o efeito de textura, quando chega nos 90, nós podemos também girar o dedo para fora, que daí encurta o fio de cima. Traz para o lado, segue com a pontinha da tesoura.
né, o outro lado aqui. Tá, então aqui a nuca já está pronta. Vamos para essa parte superior aqui. Pode parar. Área superior, eu vou trabalhar desconectada da nuca. O que nos faz optar por uma desconexão? Quando o cabelo é fino, quando a gente quer adicionar volume. A cliente é aquele tipo de cliente que gosta de amassar o cabelo, deixar o cabelo mais montado. A desconexão entra assim de uma forma perfeita. Como vai ser desconectado, eu não vou ter um ponto com essa nuca aqui. Ele vai ficar mais comprido. Eu quero que ele tape um pouco, mas ao mesmo tempo não vai tapar tudo. Vamos mudar, inverter para a linha vertical agora. Eu vou criar um ponto mais suave. E vou continuar trabalhando na ponta da tesoura num ângulo de 90 graus. Cortei aqui no meio, solta. Já pode até visualizar aonde vai cair. Perfeito. 90 graus já cria uma camada aumentada. E aí já vai criando textura. Esse ângulo eu amo trabalhar com esse ângulo. Vamos seguir em linha vertical. Com uma guia móvel para trás. Outra vertical. Direciona atrás. E a última aqui. E lembra, esculpir é trabalhar porção por porção. A gente chama de subseção dentro da seção. São várias partezinhas. E aí confere. E soltou. O que a gente vai perceber? Que já está caindo uma ponta mais alongada para frente. Ela vai ter um lado mais alongado. Mesmo procedimento nessa outra parte, segue o ângulo de 90 graus. Sempre importante não perder a guia, que ela tá aqui. Por isso que trabalhar também com porções mais finas ajuda muito, porque daí a gente não corre o risco de perder a guia. A guia é o controle que nós temos para o corte. E a última, ó, ali tá a guia. Já confere. Cortou na vertical, confere na horizontal. Beleza. A parte anterior, eu vou seguir com ela em diagonal. Vou mudar. Cadê? É melhor para tu enxergar. E eu vou trazer ela nessa guia aqui atrás. Tá vendo ali? Segue na ponta da tesoura para adicionar textura. Subdivide porque fica uma mecha longa, mantém o ângulo de 90 graus. Isso aqui é uma excelente maneira da gente preservar o comprimento quando a cliente quer uma frontal mais alongada. Direciona a guia nesse ponto aqui, ela tá fixa. Todas as mechas lá da frente, elas são direcionadas até a parte posterior. Isso nos dá uma frontal alongada, ajuda a preservar o comprimento também. Às vezes a cliente ela não quer mexer, ou nós mesmos não queremos mexer no comprimento. Ó, direciona para trás, ela cai longa.
lá na frente. E esse ângulo ainda dá um certo controle para essa parte mais rala que ela tem aqui. Depois a gente pode tirar um pouquinho desse comprimento. Mas olha que interessante. Cria uma sustentação, essa nuca traz uma sustentação para essa parte de cima, que também está com leveza porque está sendo cortado em ângulo de 90 graus. E o outro lado, ao invés de eu direcionar aqui atrás, como eu quero a simetria, eu vou direcionar para o lado, que daí a gente vai deixar um lado mais curto e outro lado mais longo. Também em linha diagonal, eu vou pegar a guia da parte posterior e trazer ao lado. A gente pode seguir com um ponto de guia fixa, se o desejo for manter um pouco alongado na frente, ou uma guia móvel. Eu primeiro vou direcionar nessa guia fixa atrás da orelha. E aí depois eu posso remover. É um detalhe, é legal que sobre do que falte cabelo. Quando a guia é fixa, todo o cabelo vai ficando na mão. Ainda assim, mesmo atrás da orelha, a gente vai perceber que tem essa inclinação frontal aqui. Ela fica com a pontinha charmosa para a parte frontal. É claro que o corte, ele pode ser personalizado de acordo com a quantidade de cabelo e o efeito que a gente vai criar. Pode ter uma estrutura bem definida e depois a gente quebra um pouquinho essa estrutura. Terminando essa base, o que a gente já percebe? Que a gente tem esse lado mais longo e esse outro lado está um pouco mais curto pela diferença da guia, porque uma guia foi cortada fixa lá atrás e a outra atrás no lado, no caso, né? Uma para o lado e outra direcionada na parte posterior. Como essa ponta é mais fina, o que a gente pode fazer? No final, a gente remove um pouco do comprimento no ângulo baixo, em 0 graus ou 45 graus, porque daí tira um pouco dessa parte rala. Querendo ou não, trabalhar num ângulo de 90 nos dá textura, mas ao mesmo tempo o cabelo fica mais fino na base. Por isso que vale a pena, às vezes, a gente só remover um pouco do comprimento, porque criou camadas e aí depois a gente só tira um pouco da base. Olha que bonito o efeito vindo da parte posterior aqui. Ele mantém um perímetro muito bonito e uma textura especial para o cabelo cacheado. Lembrando que o spray de texturização ele vai auxiliando a gente perceber mais o caimento e o encaixe e a textura do corte. Esse lado eu não quero mexer tanto no comprimento, embora esteja fininho, eu quero preservar porque eu quero manter a assimetria. Mas ainda assim, eu preciso tirar um pouco do comprimento, porque aquela ponta que já estava fininha e quase não saiu o comprimento direcionando atrás. Só que quando a gente vai tirar no 0 graus, o ideal, para eu não perder aquela ponta da frente, é direcionar esse cabelo atrás. E aí a gente tira um pouco desse comprimento aqui na pontinha da tesoura. Dá estrutura, mas ao mesmo tempo a gente não perde muito comprimento e não perde também o desenho do alongado para frente. Dá para colocar uma franja, se quiser pode, daí vai depender do tipo do rosto da cliente.
Mas depois de seco, eu vou dar o toque final. Resultado, no meu ponto de vista, mais do que perfeito. Esse tipo de desenho é muito lindo. Percebe? Olhando assim, não dá para dizer que tem uma desconexão, porque olha a rampinha. Aquela nuca que começa em 0,4590, ela dá esse tipo de sustentação aqui que fica muito bem para a nuca de Chanel. E esse ponto aqui é o ponto desconectado que cai por cima, só que ela encaixa muito bem. Só segue o desenho. A lateral que foi alongando, ela mesmo com essa pontinha mais comprida aqui, porque ele segue, essa lateral ela vem com guia nessa porção, então ele vem vindo, dá todo um estilo e dependendo como a cliente quiser usar, ela pode separar essa ponta ou não. Olha o charme, claro que a cor, o estilo de mecha valoriza, favorece, tá numa outra aula. Agora, olha só a proporção. Um detalhe importante de proporção de assimetria, porque isso vale a pena eu frisar contigo. Quando a assimetria ela é pequena, a pessoa vai olhar e vai dizer assim, a cabeça e dá uma sensação que cortou errado, tá? Quando é pouquinho, parece que tá torto o corte. Se ficar longo demais, a impressão que vai dar é que a cabeça tá torta. Isso traz um desequilíbrio, porque o nosso olho procura por harmonia. O que é o ponto correto na simetria? Como é que tu vai saber o quanto nós vamos deixar um lado mais curto que o outro? A gente vai usar a regra dos terços da Lei Áurea. Tu mede assim, do queixo até a ponta do nariz, ó, dá 4 dedos. Da área de implantação do cabelo até o início da sobrancelha também dá 4. Aqui do início da sobrancelha até a ponta do nariz dá um pouquinho menos de 4 dedos. É normal a gente ter uma parte que é diferente. Às vezes a gente vai ter 4 e 3 aqui, ou 4 na testa, 4 aqui, 3 no queixo. Faz parte, mas o limite é esse tamanho aqui. Então a gente mede e aí tu também vai medir de acordo com o comprimento que tá aqui. Porque aí fica aquela assimetria charmosa, não remete a algo que está errado ou mal feito. O equilíbrio fica lindo, né? Lembra que trazendo para a lateral a gente deixa um pouquinho mais curto, a gente tirou um pouco reto aqui. A textura fica fantástica e claro, depois de seco, dá para trabalhar um deslizamento com a tesoura, é um equilíbrio super visual, porque às vezes pode olhar aqui, é que eu vou tirar um pouquinho mais, trabalha um deslizamento, porque o cabelo cacheado, o controle precisa ser muito visual. Eu apliquei um produto para ativar os cachos, sequei com difusor, eu gosto desse despojado, não é um cabelo para usar todo certinho, encaracolado, claro que depende muito da cliente, mas esse tipo de textura dá toda uma atitude e também gera um volume, um movimento. Para ela que tem menos cabelo, principalmente nessa porção, essa área que está mais fina, muito comum as nossas clientes às vezes terem uma quantidade maior de cabelo nessa área, dá um equilíbrio maravilhoso. Fica chiquérrimo, elegante. Se quiser pode colocar uma franja, dá para finalizar de diversas maneiras. Aí é de acordo com a tua personalização.